Eu queria que você respondesse agora a jornalista lá do Pernambuco, Fabiola Mendonça. Olá, João Paulo. Eu sou Fabiola Mendonça, sou jornalista e falo de Recife. Eu queria te ouvir em relação aos ataques, né, que o MST vem sofrendo da extrema-direita, ataques que não são novos, né? O MST sempre foi alvo, né, da direita, da extrema-direita, sobretudo nos últimos anos. Mas agora me parece que está mais intenso, né? Existe até a possibilidade de criação de CPI para investigar os acampamentos, né, as ocupações do MST e, coincidentemente, a gente está vendo aí o Abril Vermelho, que é um movimento antigo de vocês, de ocupação nesse mês de abril. Então eu queria saber como é que o MST pretende fazer o enfrentamento a essa extrema-direita, seja no parlamento, seja nas ruas, enfim, queria ouvir o MST em relação a isso. Eu queria que você acrescentasse, João Paulo, a pergunta da Fabiola. Como foi a reunião nesta semana com o ministro Paulo Teixeira? Olha, Fabiola, obrigado pela pergunta. Dizer que o MST já passou por muitas dificuldades ao longo dos seus 40 anos, você imagina. Nós nascemos ainda na ditadura, enfrentamento pesado, nós tivemos um período longo de tentativa de esconder a luta da reforma agrária. Você imagina, Fabiola, o MST surgiu no ano de 84, a primeira matéria que saiu num jornal nacional da televisão só foi 11 anos depois, no Jornal Nacional, de 1995, no Pontal do Paranapanema. Ou seja, tivemos uma fase de invisibilidade muito grande. Depois disso, com os massacres de Curumbiara e Eldorado do Carajás, na qual agora celebra esse período de fazendo denúncia, a direita, então, tentou a todo momento cooptar o MST, dividir o MST e criminalizar o MST. Essa parceria com a direita, com o Congresso Nacional, é histórica, mas não é contra o MST, é contra toda e qualquer organização que ousou fazer luta pela terra nesses 300 últimos anos. Então, nós sabemos o que é carregar a bandeira da reforma agrária num Brasil tão conservador como esse. E volto a dizer para vocês, por isso precisamos muito do apoio e da solidariedade de todo mundo, Juca, porque eles não vão recuar sobre nós, eles vão vir para cima, eles vão trabalhar com a lógica de usar as redes sociais, usar o fake news para nos atacar. Na reunião com o presidente Lira, um conjunto de temas que ele trouxe para dizer que era nosso, não existe. O MST não está na sua agenda a ocupação de terras produtivas. Os agricultores que têm produção, que respeitam o meio ambiente, respeitam as leis trabalhistas, não se preocupe com a agenda de ocupação do movimento do campo. Em verdade, você está criando esse clima de medo na sociedade brasileira, esse clima de medo junto aos agricultores. Não existe isso. Segundo, que eu quero reafirmar, o MST é nos marcos da democracia, as nossas ocupações são públicas. Nós não utilizamos recurso público, nós não precisamos fazer rachadinha para fazer ocupação de terra, nós não precisamos de importar joia clandestina para fazer ocupação de terra. Essa direita, nós não precisamos vender o arroz orgânico sem imposto, como é o caso da soja, no caso da Lei Candir. Nós não precisamos ter garimpo clandestino para fazer ocupação de terra. As ocupações de terra nossas são com famílias, não tem armas, são ocupações que a gente faz durante o dia, em latifúndios improdutivos. E nós queremos defender isso com muita tranquilidade para o governo e junto à sociedade. As nossas reuniões essa semana do abril foram várias reuniões, nós sentamos com pelo menos 8 ministros, entre eles ministro da Fazenda, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e o responsável da pauta é o ministro Paulo Teixeira, que cuida do MDA. Reuniões sempre muito difíceis. Paulo Teixeira é um grande companheiro da esquerda, mas ele tem a responsabilidade de cuidar do todo da reforma agrária. E a grande dificuldade que tinha na reunião com o ministro Paulo Teixeira era que o ministro está com uma posição que é bastante difícil, que é a posição do governo, que não ocupa a terra se tiver intra-ocupado ou se tiver algum latifúndio que ele julga produtivo ocupado. E essa semana nós temos justamente as ocupações da área da Embrapa, que é uma denúncia contra o abandono da Embrapa, e a ocupação da Suzano. Qual é o problema, Juca? Todas essas ocupações têm 800, 700 famílias. É muito difícil, num telefonema, num áudio de WhatsApp,
eu dizer para as famílias lá do interior, desocupa, porque senão não tem audiência, ou ocupa porque nós vamos pressionar. Não é assim que funcionam as coisas na vida real. Mas depois de muita peleja, de muito debate, de muita discussão, fizemos um acordo com o conjunto do governo, na pessoa do ministro, que o movimento irá desocupar a área da Embrapa, sobre um acordo que vai restabelecer o funcionamento da Embrapa e ter uma área disponível para aquelas famílias. E vamos também entrar num acordo com a Suzano para desocupar essa área deles, com o compromisso que eles devolvam para o Estado do Espírito Santo as terras produtivas. Com isso, o governo se comprometeu, nos próximos 15 dias, fazer o anúncio do que eles estão chamando de um programa mínimo para a reforma agrária. E é um programa muito bom, pelo que nós estamos vendo. Tem um volume de recursos significativo destinado à política de crédito, destinado à política de compras de alimentos da reforma agrária para a educação, bem como para a Conab, e um pacote de obtenção de terras para o assentamento das famílias. Uma pena que o governo não se animou a fazer os anúncios agora no famoso Abril Vermelho e deixou para fazer possivelmente no mês de maio, que é uma data simbólica, depois do 1º de maio, que para nós não temos problema. Nós só não queremos que o governo fique adiando as conquistas dos trabalhadores em função de processo de luta. Pelo contrário, luta é uma coisa importante para pressionar o governo. É o fogo necessário quando o feijão está duro, segundo Frei Beto.